Olá, minha gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Este aqui é o livro que nós vamos ler um pouco agora para vocês. Já contei a história do meu encontro com Ernesto Grassi, como ele se deu através das mãos de Ariano Suassuna, meu professor de iniciação estética, e do estudo da cultura e das artes no universo da cultura brasileira, né? O estudo das artes no universo da cultura brasileira, que foi a disciplina que eu estudei com Ariano Suassuna. E, enquanto aluna do mestrado em Teoria Literária da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Artes e Comunicação, ali no PPG Letras, né, o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, na biblioteca do CAC, como a gente chama, né, o apelido desse querido Centro de Arte e Comunicação, eu me deparei com o livro do Ernest Grassi, que chama O que é Arte? Não este aqui, Arte como Anti-Arte, mas O que é Arte? Com anotações do próprio Ariano Suassuna, no canto de página do livro. Então, aquilo para mim foi um sinal muito feliz, né, meritoso ali de um esforço de estar me dedicando à leitura, de estar me orientando pelas indicações dele. Então, lembrando da indicação de Ariano Suassuna, fui em busca desse autor. A biblioteca tinha um exemplar chamado O que é Arte, da biblioteca particular, pessoal do próprio Ariano Suassuna, e eu tive a chance de vê-la com anotações a lápis no canto de página. Então, arte como anti-arte, a teoria do belo no mundo antigo, né? Esse trecho que eu vou ler para vocês fala exatamente a explicação do que trata o livro, né? É um livro de 1975, publicado em São Paulo pela editora Livraria Duas Cidades. E aqui o Ernest Grassi tece várias considerações em relação à arte no mundo antigo, mas fazendo sempre um contraponto com a arte na Idade Moderna e a arte contemporânea. Então, eu devo ter lido em outro vídeo prefácio para vocês. Vou ler agora o início do livro, na introdução, falando sobre o tema. O argumento de nossa investigação é a teoria do belo e da arte na antiguidade. O vocábulo estética, de origem grega comumente empregado para designá-la, indicava em sua derivação de aestesis, quer dizer percepção, né, minha gente? A doutrina das percepções dos sentidos. Baumgarten, Alexander Gottlieb Baumgarten, nascido em 1714, falecido em 1764, publicou um livro em 1750, e revisou esse livro em 1758, chamado Estética, dando nome assim à disciplina como a gente conhece hoje, né? Então, ele introduziu esse termo referindo ao âmbito da arte. Hoje, o termo designa as teorias sobre a natureza da arte e do belo, que já foi estudo da filosofia do belo, tais como se desenvolveram no decorrer da história. Não é somente um interesse histórico que nos guia em nosso objetivo nesta publicação, mas também a pesquisa teorética que permita esclarecer a essência do belo e os diversos aspectos sobre os quais este objeto o belo foi objeto de interpretação. A história da arte, como diz Venturi, exige, abre aspas para Venturi, exige um conhecimento claro a respeito da essência da arte, de maneira a poder distinguir se um quadro ou uma escultura são obras de arte ou obras racionais, econômicas, morais ou ainda religiosas. A atualidade da arte, os aspectos da arte, os problemas a eles relacionados despertam atualmente o interesse de um público provavelmente mais vasto do que jamais foi no passado. Ele está falando em 1975 e isso só se ampliou, né, minha gente? Talvez nunca as exposições foram tão visitadas e as discussões, principalmente as que referem à arte contemporânea, nunca agitaram tanto os ânimos. É este o motivo pelo qual se diz que atualmente a arte tomou o lugar antes ocupado pela religião. Em qual de suas características essenciais se encontra a tal possibilidade? A arte da Idade Moderna, que tem início com o humanismo italiano, falamos muito sobre Francisco Petrarca, nascido em 1304, falecido em 1374, que aperfeiçoou a forma do soneto, que instaurou, digamos assim, um dos primeiros
a inaugurar a forma ensaística na literatura, que tem uma obra vasta, pensando o ser humano em sua essência, né, do afeto compartilhado, e isso caracterizando o humanismo, né? Então, em qual de suas características essenciais se encontra a possibilidade da arte ter substituído a religião? A arte da Idade Moderna, que tem início com o humanismo italiano, oferece sempre uma possível interpretação significativa de objetos e de ações. Ao artista que descobre aspectos recônditos da realidade, que sabe interpretá-los e trazê-los à luz, tirando-os da multiplicidade indiferenciada, atribui-se hoje um campo especial de ação. As visões universais do mundo, ditadas pela imposição de valores superiores e dogmas até agora vigentes, perderam sua validade. E isso não é por causa do predomínio de uma filosofia cética, ou, ele bota entre aspas aqui, existencialista, né, do qual a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre teriam sido os precursores, né? Pois essas é que refletem a situação espiritual. O homem contemporâneo se sente exposto, como nunca antes, a uma multiplicidade de possíveis interpretações significativas, que parecem todas aceitáveis. Eu vou lembrar agora do Zygmunt Bauman falando da modernidade líquida, né? Quanto isso é perpassado por uma forma que não solidifica, e nós ficamos tateando nas possibilidades do que seriam os valores, a doxa, o dogma, a ética e a estética estando intrinsecamente vinculada a isso, né? Então, a visão e o testemunho artístico, o seu modo de revelar o sentido das coisas, provém de uma situação espiritual, correspondem a uma exigência, eu vou repetir, exigência atual. Significado e existencial da arte como criação da realidade. Aqui é interessante porque depois de trazer esse conceito da arte como o lugar substituto da afirmação de uma ou de alguma espiritualidade, ele faz agora esse reflexo, essa reflexão do movimento reflexivo, inclusive, da arte como geradora de uma vida e de uma vida geradora da arte. Desde que toda atividade humana é criação, num sentido lato, um criar a nós mesmos e ao mundo, a arte cumpre uma função imediata ao dar conscientemente forma ao real. Bom, por exemplo, aqui eu lamento ter escolhido uma biblioteca onde não há uma alusão melhor ao meu amor aos livros, porque minha paixão pelos livros, pelos autores, exigiria que essa biblioteca tivesse tomos aqui, livros, com os seus títulos expostos, com o nome dos seus autores expostos, e não dessa forma apática, né? Sem nenhuma personalidade, sem nenhuma identidade das obras que me são tão caras, né? Mas, então, a arte cumpre essa função imediata de dar ao consciente forma ao real. Não tendo outra forma de experimentar esse real, migramos para o universo virtual que não corresponde à alusão ou alusivamente à minha paixão aos livros. Mas o que eu quero fazer, quero traçar esse paradigma para dizer que o Crasse faz aqui uma explicação de quanto a relação entre arte, criação do real, e o real enquanto criação do próprio homem, estão agora imbricadas, como estamos aqui nesse cenário, né? A experiência da criação artística nos oferece modelos fundamentais e formas de representações com que captamos as impressões do mundo externo, percebendo-as ordenadamente e em concatenações lógicas. É interessante se vocês puderem ver outro vídeo que eu gravei aqui para o canal, onde eu estou dialogando sobre uma obra do Gombrich, o Ernest Gombrich, que é Arte e Ilusão, onde ele fala também sobre arte e alusão, e a obra Arte e Percepção Visual, uma psicologia da visão criadora, do Rudolf Arnheim. Então, esse vídeo
está aqui na lista, né, dos outros vídeos, vocês assistam, eu vou deixar ele vinculado a esse vídeo para vocês aqui assistirem ao final. E essa consciência, né, essa percepção do real, assim entendida, a arte se diferencia da realidade diante da qual, num certo sentido, ela se encontraria. Nós mesmos fazemos parte da realidade que continua sendo criada em nós e para nós. A consciência humana não subsiste com nossas ações e nossas intenções, e com isso plasma a realidade na qual está situada originalmente e que, ao mesmo tempo, transcende. A que grau e a que particular forma de consciência e de estruturação da realidade a arte corresponde? Nossa existência se desenvolve principalmente sob o impulso imediato da realidade que deve ser determinada e dominada. Essa determinação impelente a esse domínio constitui a realização de nossa existência. A arte, assim como diz Carlo Argan, interpretando ideias do arquiteto Gropius, criador da Bauhaus, né, minha gente? A casa em construção, aquela experiência de uma escola de arte gerada em 1919, infelizmente interrompida precocemente, salvo engano, em 1926 ou 23 por Adolf Hitler, né, infelizmente. Mas o Carl Argan, se referindo aqui à experiência da Bauhaus, né, criada pelo Gropius, do qual participou Vassily Kandinsky, ele diz: a arte brota da própria vida, das relações usuais e cotidianas dos homens com as coisas com as quais vivem e com as quais se servem, numa evolução constante, que partindo de uma simples ferramenta chega até o edifício e ao conjunto funcional de mais edifícios que regula a vida da comunidade, a cidade, a determinação de todos os aspectos de um mundo organizado. A arquitetura representa a atividade construtora da própria consciência, ela esclarece a aparência confusa do mundo, é trabalho de homens para outros homens e está presente em todos os atos de nossa existência. Desenvolve e determina as relações vitais do homem com a realidade. É um segundo corpo que os homens se dão para a vida não mais natural, e sim histórica e social. A arte não pode mais, portanto, ser considerada como a expressão da genialidade de poucos, ou como um luxo. Pelo contrário, deve ser reconhecida como um dos aspectos precípios da existência humana e deve ser considerada nessa função o problema da criação artística e de sua interpretação. Ela se apresenta, sem dúvida, cada vez mais ao juízo de muitos, parecendo destinada a penetrar cada vez mais em todos os campos da existência humana, desde o projeto industrial até a planificação urbanística, e eu acrescentaria aqui, na nossa prática diária de estar conversando com vocês pelo computador, através de uma imagem, através de um modo de vestir, um modo de atuar, de palavras que nos permitem interagir em nossas inteligências e sensibilidades. Então, até o próximo vídeo. Eu espero ter deixado claro que essa base é importante, um dos pilares da nossa disciplina. Tchau, minha gente.